só sou adorador e o meu papel é entregar aquilo que eu não entendo. Eu só preciso aprender a esperar e obedecer e confiar que o tempo de Deus é perfeito. Olhem os lírios do campo, olhe as aves do céu. Deus sempre cuidou e sempre cuidará. Olhe pra tua história, olhe pro que já passou. Deus nunca falhou e nunca falhará. Preciso confiar, descansar, esperar pelo tempo de Deus, ter paciência, confiar, descansar, esperar pelo tempo de Deus, ter paciência. Olhem os lírios do campo, olhe as aves do céu. Deus sempre cuidou e sempre cuidará. Olhe pra tua história, olhe pro que já passou. Deus nunca falhou e nunca falhará. Preciso confiar, descansar, esperar pelo tempo de Deus, ter paciência, confiar, descansar, esperar pelo tempo de Deus, ter paciência. Preciso confiar, descansar, esperar pelo tempo de Deus, ter paciência, confiar, descansar, esperar pelo tempo de Deus, ter paciência. Olá, boa noite, graça e paz, que Deus possa continuar abençoando o resto do seu dia. Eu quero orar com você. Nós estamos nesse momento de restrição novamente e às vezes nosso coração é aflito demais e a gente pede para que Deus venha sobre os nossos corações. Então, para começo de tudo, eu quero orar com você. Pai, nós estamos aqui. Nós estamos num momento de restrição novamente. Nós, às vezes, ficamos com os corações ansiosos, as notícias da área de saúde não são boas. Nós sabemos que aquelas pessoas, aqueles irmãos, aquelas irmãs que lutam para deixar as pessoas vivas, já passam a ficar exaustas, que o Senhor possa dar ânimo, redobrar o ânimo deles, que o Senhor possa fortalecê-los, cuida da família deles. Pai, em nome de Jesus, sobre as pessoas que estão enfermas,
tanto pelo Covid-19 ou como por qualquer outra enfermidade, que eu possa vir com a sua boa mão sobre a vida dessas pessoas. Traz paz, traz confiança, nos fortalece a fé. Eu posso tocar seus corações. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Lembrando que nesse final de semana não, sexta-feira agora, dia 5, nós temos a nossa Vigília Nacional, dia 5/3. Quiser mais informação sobre a Vigília Nacional, entre em contato com a Marta, tá aí o telefone, você pode falar com ela. Uma outra questão também é doação de alimentos. Se você tem alimento para doar, a Marta é a nossa diaconisa, ela é a presidente da mesa diaconal. Você pode ligar para ela, ou pode ligar para mim, ou para qualquer um dos presbíteros, ou dos diáconos, ou das diaconisas, melhor falando. E nós vamos atrás, nós vamos recolher esse alimento, porque tem muita gente precisando, principalmente nesses momentos mais difíceis, tá certo? E se você tem algum pedido em especial para alguma coisa, toda sexta-feira, às 22 horas, nós temos um momento de oração, das 22 às 11 horas. 1 hora de oração. O link para você acessar está tanto no Facebook, você pode procurar lá na nossa página, quanto nas entradas das nossas transmissões. Tem um QR Code, você pode pegar seu celular e copiar esse QR Code, e aí você vai estar entrando nessa vigília para agradecer, para orar, você pode fazer isso, tá certo? Nesse próximo domingo nós ainda não teremos um culto presencial. Nós faremos somente a nossa transmissão às 19 horas, tá certo? É o decreto estadual e também o municipal, e nós vamos respeitá-lo, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre paciência, tá certo? Ou longanimidade. E quando nós falamos sobre isso, tem muita coisa em volta dessa questão. Mas para isso eu queria ler um texto com você. Hebreus 6, de 10 a 12. Hebreus 6, verso 10 até o verso 12. Certo? Se você puder abrir a sua Bíblia, ou acessar a sua Bíblia, ou se não, somente me escute. Diz assim: porque Deus não é injusto para esquecer da vossa obra e do trabalho do amor e para com o seu nome mostrardes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. Porque vós não façais negligentes, mas sejais imitadores do que pela fé e paciência herdam as promessas. Alguns textos bíblicos falam pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Fé e longanimidade são sinônimos, são palavras que são correlatas, ela tem a mesma base, a mesma função, tá certo? Vamos lá. Quando a gente fala sobre paciência, há em nós uma terrível tendência em nos irritar com muita facilidade, seja com pessoas ou com situações. Claro que na maioria das situações, pessoas estão envolvidas. E às vezes nós ficamos muito mais irritados com as pessoas do que precisamente com situações. Com as pessoas, chega ao ponto de nós não aturarmos mais. Queremos uma extrema distância. Queremos ela muito e muito longe de nós. É quase que orar para que essa pessoa seja promovida no seu trabalho e que ela vá para muito longe, Canadá, Austrália, e ganhe muito bem, claro. Ou seja, ela pode, eu amo a vida dela, mas que ela seja muito feliz longe de mim, tá certo? Paciência ou longanimidade nos mostra, então, como o Espírito Santo muda a nossa má disposição com o outro. A disposição não é do outro para comigo, mas para comigo e o outro. É a minha má disposição, como eu estou disposto a essa pessoa. A longanimidade ou a paciência é uma das características do fruto do Espírito. E ele passa a ser, então, algo do próprio Espírito. Lembre que nós falamos, o fruto é do Espírito e não nosso.
quando Deus passa a regenerar o meu coração, quando eu passo a lutar contra as obras manifestas da carne, meu coração está propício a um lugar que o Espírito Santo gera o seu fruto. Tá certo? Então é algo do próprio Espírito. E se é algo do próprio Espírito, também é da natureza e do caráter de Deus. Então Deus, através da obra do Espírito Santo, do gerar do fruto do Espírito Santo na minha vida e na sua vida, ele passa a imprimir, a colocar o caráter dele no nosso caráter. Então vamos lá. A longanimidade é uma qualidade de Deus, do caráter dele. Um teólogo chamado Russell Champlin diz assim: longanimidade é uma qualidade atribuída a Deus. Significa que ele tolera todos os pecados do ser humano, não se deixando arrebatar por explosões de ira ou furor, o que só poderia significar a destruição da humanidade. Nisto se manifesta o amor de Deus, como também sua bondade e gentileza. Nós, homens, os homens cometem pecado e falhas, provocam desordens, mas Deus se mostra longânimo ante tais coisas, aplicando então a sua misericórdia e não a sua justa indignação. Ora, de nós, os cristãos, os crentes, é esperado que as nossas relações com os outros se caracterizem pela longanimidade, do mesmo modo que Deus tem agido conosco. Assim, Deus, imprimindo esse caráter em nós, mostra em mim e em você um sinal de amadurecimento. A longanimidade, ou longo ânimo, ou paciência, mostra em mim e em você que nós estamos amadurecendo em Deus. A Bíblia nos mostra esse amadurecimento. Colossenses 1, 9 a 14 diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do conhecimento e da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, aguardando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a longanimidade e paciência com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, a qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. O capítulo 3, verso 12 a 14, ele continua, ele diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobretudo, isto revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Quando o texto aqui fala suportando-vos, a gente sempre tem a ideia de ser suporte, ou as costas largas, não, pode subir aqui que eu aguento você, né? Eu vou te ajudar. O texto aqui, o suporte é de suportar mesmo. A ideia aqui é prestar atenção, ouvir, de aturar, aturar realmente, de modo dedicado, mesmo que não seja grato, mas aturar. Continua. Provérbios 14, 29. O longânimo é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente se mostra na sua loucura. Provérbios 16, 32. Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso. E o que controla o seu ânimo é aquele que toma toda uma cidade. Provérbios 19, 11 diz assim: a prudência do homem faz reverter a sua ira, e a sua glória passa por cima da transgressão. Os textos bíblicos, então, mostram para nós que longanimidade, paciência, está ligada à tranquilidade de uma vida. Mas não de uma vida comum, não de uma vida, estou tranquilo porque estou chegando à minha velhice. Não, não é isso.
Ele está falando que longanimidade e paciência é para todo momento, para toda hora, para toda idade. Mas é uma vida tranquila, porque é uma vida pautada na compreensão de que Deus permanece no controle de todas as coisas. Esse é o grande ponto. E isso que nos traz longo ânimo, paciência. Há uma diferença entre a paciência humana e a paciência divina. E para que a gente entenda, eu vou ler um texto. Mateus 18, 21 a 35 diz assim: Então Pedro, aproximando dele, disse: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus responde: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode se comparar a um certo rei que quis fazer as contas com seus servos. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos com tudo o que tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo se prostrou, reverenciou e dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo eu te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido por íntima compaixão, o soltou e perdoou a sua dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo e tudo eu te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao Senhor tudo o que se passara. Então o Senhor mandou chamar o seu servo à sua presença e disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devia tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vós farás também, o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, para a cada seu irmão as suas ofensas. O texto aqui mostra claramente a atitude de Deus, ou do Senhor, que perdoa aquilo que é de muita paga, certo? Mostra claramente a atitude de Deus para conosco, de como deveríamos agir para com os próximos. Vamos lá. Deus agiu de forma longânima. Mesmo vendo a dívida, ele resolveu não aplicar o seu furor, a sua ira justa, que deveria ser vender mesmo o servo, vender a sua esposa, vender os seus filhos. Era um pacto, era um contrato que se tinha. Ele poderia ter feito, mas vendo a forma de súplica, ele age com misericórdia, perdoando. É isso o que acontece. O primeiro servo, então, é esse que suplicou e foi ter a dívida paga. Ele tinha uma ideia aí de mais ou menos 6.000 dias para se pagar. Isso daria 17 anos de trabalho. Basicamente uma dívida impagável. Foi isso o que foi perdoado. Foi perdoado uma vida. Já o conservo não. O conservo eram 100 dias de serviço. E por causa de 100 dias de serviço, você está entendendo? 6.000 dias para 100 dias. É algo muito ínfimo, muito pequeno. Não é nem um ano. Ele tem a ideia de ser condenado. Aí está a diferença entre Deus e nós. A longanimidade humana e a longanimidade divina. Deus não deixa se colocar por explosões emocionais. Nós, eu e você, temos esse problema. Agimos por circunstâncias. Agimos segundo as nossas emoções. Não paramos para refletir sobre as questões. É por isso que o fruto do Espírito, a longanimidade,
paciência deve ser gerada em nós como filhos de Deus. Devemos copiar o Mestre. O termo paciência, longanimidade, no Novo Testamento, em grego, é macrotimia, e expressa uma atitude dessa forma, algo que nunca se perde paciência, nunca sai em busca de si, nunca deixa razão às suas emoções, ao seu furor, nunca perde a paciência com o outro. Afinal, o outro é com quem nós perdemos a paciência. E o termo paciência no grego, ele foge dessa ideia das emoções, seja elas como forem. A ideia de nunca perder a esperança com relação às pessoas. Expressa a atitude de nunca admitir uma derrota. Não de, eu não vou admitir derrota, na ideia egocêntrica. Não, é de sempre voltar a lutar. Longo ânimo. Nossa, não consegui dessa vez, continuarei tentando. Me levantarei. Lembrem-se que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo que promove isso nas nossas vidas. É nunca perder a esperança ou fé, por mais complicada, obscura seja a situação, por mais incompreensível que possa ser a correção de vida. Não importa quanto tempo uma pessoa demore para mudar. Não importa quanto tempo ela vai demorar para mudar as suas atitudes, pois o foco da paciência e, por consequência, perdão, não está no que isso pode realizar na vida do outro, mas naquilo que pode ser realizado na minha vida, na sua vida, quando temos longanimidade, quando temos paciência, quando não deixamos agir pelo furor das nossas emoções. Cristo, através da ação do Espírito Santo, Cristo, quando morre naquela cruz para perdoar o meu e o seu pecado, Cristo, quando morre naquela cruz e ressuscita, nos tornando filhos de Deus, por conseguinte, cremos que Ele morreu e ressuscitou para nos salvar. A ação do Espírito Santo, nesse momento, em um coração regenerado e que foge das obras manifestas da carne, tem em si um lugar propício a ser gerado o fruto. Uma das suas características é paciência, é ser longânimo. Meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo, ore ao Senhor. Peça para que todo o furor das obras da carne, para que todo a ira das obras manifestas da carne sejam dissipados na sua vida, para que você tenha um coração propício ao gerar da ação do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, e assim cada vez mais ser cheios do Espírito, ter uma vida exatamente como cópia do Mestre. Que Deus te abençoe, Deus te capacite, Deus te fortaleça. Em nome de Jesus, quero orar com você. Pai, eu quero pedir para que o Senhor nos abençoe. O Senhor trate cada vez mais os nossos corações, o nosso entendimento, a nossa razão, para que possamos nos voltar ao Senhor e fazer das nossas vidas algo de louvor a Ti, a todo momento e a toda hora. Realmente queremos, o fruto do Espírito nas nossas vidas. Queremos mostrar para as pessoas que neste mundo impaciente há possível ter paciência. Neste mundo sem ânimo é possível ter um longo ânimo. Vem sobre as nossas vidas e nos capacita. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Não esqueça, então, da vigília, tá certo? Entre em contato com a Marta. Veja em qual torre de oração você pode encaixar. Lembrando também que nós vamos ter a nossa vigília, juntamente com a Vigília Nacional, das 10 às 11 da noite. E lembrando o seguinte, amanhã, Bob e Clara volta. Então, crianças, pais, amanhã nós temos Bob e Clara com uma nova configuração, com um novo perfil, tá certo? Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, fique na paz e tenha um ótimo fim de noite. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.